Fala pessoal, tudo jóia? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre duas propostas muito polêmicas que estão deixando aí os concurseiros cheios de dúvidas também nessa última semana. Muita gente me mandou mensagem perguntando e pedindo para que eu gravasse um vídeo sobre esse assunto. Então vamos lá, são dois pontos. O primeiro deles é um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado federal Coronel Crisóstomo, que é do PSL lá de Rondônia. O que o Coronel Crisóstomo, esse deputado federal, ele está propondo? O projeto de lei estabelece uma cota para reservistas em concurso público. O que seria? 20% das vagas em concursos públicos seriam reservadas para aqueles reservistas que cumpriram o serviço militar obrigatório e então dentro de 5 anos após o fim do serviço militar obrigatório eles poderiam entrar nessa regra de cotas, né? E seria aplicável essa regra de cotas quando o número de vagas for maior que 5 vagas naquele concurso. Então é uma ideia, um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Coronel Crisóstomo do PSL de Rondônia, extremamente polêmico. A outra proposta, ela está no conteúdo da reforma da Previdência, da PEC da reforma da Previdência. Estava analisando com calma essa PEC e dei uma olhada que foi inserido o parágrafo 3º no artigo 42 da Constituição, dizendo mais ou menos assim: lei do ente federativo pode estabelecer regras para que o militar transferido para a reserva exerça atividades civis em qualquer órgão por meio do recebimento de um adicional, né? Extremamente polêmico. Pensa aqui comigo. Imagine você que seja editada a lei, uma lei estadual, dizendo assim: olha, o PM que for para a reserva, ele pode, a partir de agora, exercer uma atividade de fiscalização tributária. O que você acha disso? Seria razoável, não seria? Deixa um comentário aqui abaixo. Na minha visão, né, isso aí seria totalmente inconstitucional, sem razoabilidade nenhuma, permitindo que pessoas sejam investidas em funções públicas sem passar antes no concurso. Então, não me parece uma boa medida você estabelecer, né, que um PM, um bombeiro da reserva, possa exercer uma atividade civil em algum órgão público, sendo que ele não foi aprovado para esse cargo público, né? Acredito que essa medida tende a não ir para frente, ela é inconstitucional, ela viola até decisões anteriores do STF, tem súmula vinculante, inclusive, do Supremo, dizendo que é inconstitucional, né, que alguém seja investido em um cargo público sem ter feito antes concurso, né? Então, qualquer forma de provimento de um cargo sem realização de concurso é inconstitucional, então não me parece que essa medida vá passar, né? E o projeto de lei que fala das cotas também, eu sou totalmente contra esse projeto de lei que fala de cotas para reservistas. Por quê? Porque você tem que analisar que na administração pública um dos princípios basilares é o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência ele se revela por meio da realização do concurso público. Então, assim, você permitir que pessoas que não tiveram o melhor desempenho possível numa prova possam ingressar no serviço público como uma forma de compensação pelo fato de terem sido militares, né, não me parece razoável, né? Eu falo isso, né, tendo sido militar. Acredito sim que os militares têm uma função importantíssima para o país, né, para o desenvolvimento do país, tem uma função muito relevante dentro da sociedade, mas não me parece razoável que os militares tenham esse tipo de compensação que está previsto nesse projeto de lei do deputado federal Coronel Crisóstomo, que sinceramente não acho que vá avançar, e também não acho razoável esse dispositivo da PEC da reforma da Previdência, né? Muitos alunos têm me perguntado sobre o que eu acho a respeito da PEC da reforma da Previdência. Eu acho que, aí eu tenho que emitir minha opinião, inegavelmente, que a reforma da Previdência é uma necessidade urgente do Estado brasileiro, tem que mudar. O sistema atual ele não funciona bem, ele
promove injustiças sociais. O sistema de hoje, o sistema previdenciário atual, baseado nesse pacto de gerações, ele não é o adotado pelas economias mais modernas, pelos países mais desenvolvidos, e ele não é sustentável para um país que está envelhecendo cada dia mais, né? Claro que isso tem que vir acompanhado, essa reforma da Previdência tem que vir acompanhada de uma maior cobrança, de outras medidas, né? Por exemplo, tem que se ter uma maior efetividade nas cobranças dos débitos previdenciários, que não existe essa efetividade hoje. Mas só a cobrança desses débitos previdenciários também não é algo que resolve. O problema da Previdência é um problema estrutural e não vai ser corrigido da noite para o dia. O que se precisa fazer é essa reforma da Previdência, mas claro, agora tem que haver um debate em toda a sociedade para se chegar a um denominador comum, né? Esse dispositivo que eu falei aqui, ele não tem relação direta com uma reforma da Previdência, mas foi inserido no texto da PEC. Acredito que ele é totalmente inconstitucional, não é nada razoável permitir que uma lei estadual, por exemplo, diga que militares transferidos para a reserva exerçam atividades civis em qualquer órgão público, tá bom? De toda maneira, acredito que esses dois dispositivos que eu comentei hoje aqui, eles não devem ir para frente, essas duas medidas não devem ir para frente, nem o projeto de lei que estabelece vagas para reservistas, nem esse dispositivo específico da PEC da reforma que fala que um militar da reserva pode ganhar um adicional e exercer atividade civil em um órgão público, tá bom? Vamos lá, pessoal, um grande abraço para vocês, valeu e até mais, até a próxima.